pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as varizes. E antes de continuar, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo para deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no meu canal se você ainda não for um inscrito. Então vamos pro vídeo. Para começar, primeiramente nós vamos entender como que funcionam as veias. O nosso sangue ele é transportado por dois tipos de vasos, que são as artérias e as veias. As artérias são responsáveis por levar o sangue rico em oxigênio do coração para o restante do corpo, nutrindo os órgãos, nutrindo os tecidos, e as veias são responsáveis por fazer o retorno desse sangue para o coração e os pulmões para que eles possam receber novamente o oxigênio. O sangue ele chega nas pernas através das artérias, né? E fazem o retorno para o coração através das veias. Ou seja, a gente pode perceber que as veias elas acabam trabalhando contra a gravidade. Mas as veias elas possuem um mecanismo que acaba facilitando o seu trabalho, que são as válvulas. As válvulas elas são mecanismos de segurança que funcionam como comportas que vão impedir com que esse sangue ele retorne, fazendo com que ele siga uma única direção. Agora imagine aí que essas válvulas elas estejam danificadas e não conseguem exercer a sua função. O sangue que era para subir, ele vai começar a retornar, vai começar a se acumular com o sangue novo que estava subindo e esse acúmulo vai acabar gerando uma dilatação das veias. Então esse é o mecanismo básico das varizes. São veias doentes que são incapazes de escoar o sangue em direção ao coração. Além das válvulas, existem mais dois tipos de truques que podem estar sendo usados, que o corpo usa, na verdade, como uma forma de bombeamento do sangue. A primeira delas é a bomba planar. Como que funciona? Toda vez que nós pisamos no chão, o impacto da planta do nosso pé com o chão, ele acaba gerando um bombeamento mecânico daquele sangue que estava acumulado ali nos pés. A segunda é a bomba da panturrilha. Toda vez que a gente pisa, a gente força a musculatura da panturrilha, que é aquela parte mais conhecida popularmente, né, como a batata da perna. Então, essa contração acaba impulsionando o sangue venoso para cima. Então, basicamente, as varizes elas são veias doentes, veias tortuosas, dilatadas e superficiais que costumam aparecer mais ali na região das pernas, das coxas, e elas costumam afetar normalmente mais as mulheres. Para algumas pessoas, as varizes elas podem causar um desconforto ali estético, mas para outras pessoas ela pode estar causando dor, desconforto e até outros problemas mais graves. As varizes elas costumam ser mais comuns em mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, pessoas com obesidade, pessoas com idade avançada, pessoas com sedentarismo ou que passam muito tempo em pé ou sentado e que já tem aquela predisposição genética a ter varizes. No caso das mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, não significa que o anticoncepcional ele vai causar as varizes. Não. Ele vai causar uma piora do quadro, principalmente naquelas mulheres que já têm essa predisposição genética para desenvolver as varizes. Isso ocorre devido à quantidade de hormônios que estão inseridas nesses anticoncepcionais, como é o caso do estrogênio, que é um hormônio que acaba interferindo na parede das veias e prejudicando a circulação do sangue também. O outro é a progesterona, que pode estar causando a dilatação das veias e também pode estar prejudicando o fluxo de sangue. É importante lembrar que esses hormônios eles são produzidos naturalmente pelo corpo e muitas vezes até em quantidades maiores também. A idade avançada ela também acaba sendo considerada um fator de risco para varizes, isso porque conforme o tempo passa, vai ocorrendo uma perda de massa muscular, uma perda das fibras de colágenos dos tecidos do corpo e essa perca acaba causando um afrouxamento nos tecidos da pele e consequentemente das paredes das próprias veias também, que com o tempo isso pode estar causando refluxo e caracterizar o surgimento de varizes.
A obesidade ela acaba sendo considerada também um fator de risco para as varizes, isso porque o aumento da gordura abdominal acaba aumentando a pressão abdominal. E essa pressão vai acabar dificultando a circulação. Ou seja, o sangue ele não vai conseguir fazer o caminho de volta, ele vai acabar ficando retido nas veias das pernas, e esse acúmulo de sangue vai acabar pressionando a parede dos vasos, vai causar uma dilatação e, consequentemente, o surgimento das varizes. Essa pressão ela acaba também enfraquecendo a musculatura pélvica, e como os músculos eles ajudam a bombear o sangue dos membros inferiores para o coração, essa falta de força vai acabar prejudicando também o fluxo de sangue. O sedentarismo ele acaba também sendo um fator de risco para varizes, isso porque no sedentarismo a musculatura da perna ela tende a ser mais frágil, as veias elas vão começar a se relaxar com mais facilidade, mesmo que haja ali um fluxo sanguíneo normal, isso vai acabar dificultando o retorno do sangue para o coração e consequentemente pode estar gerando um acúmulo nessas veias e causar a dilatação, fazendo com que surja as varizes. Ficar muito tempo em pé ou sentado também pode ser um fator de risco para varizes, principalmente em pessoas que já têm tendência a ter. Isso porque ficar muito tempo sentado ou ficar muito tempo em pé acaba diminuindo a ação da musculatura da panturrilha, que como nós sabemos é muito importante para fazer o bombeamento do sangue. Ou seja, vai causar aí uma dificuldade na circulação, né, uma dificuldade desse sangue para retornar para o coração e pode estar causando um acúmulo desse sangue nas veias e, consequentemente, causar o surgimento das varizes. Vale lembrar que as varizes, apesar de serem muito comuns nas mulheres, elas também podem estar acometendo os homens, só que com um diagnóstico um pouco mais tardio, justamente porque os homens eles não observam tanto assim as suas pernas, né? E por possuírem também muito pelo nessa região, que acaba dificultando a visualização das varizes. As varizes elas podem ser consideradas como um estágio da insuficiência venosa, que pode estar sendo dividido em algumas fases, que são as que eu vou falar agora. As primeiras são as telangiectasias, que são veias bem fininhas e arroxeadas, que costumam aparecer, que costumam surgir na fase inicial da insuficiência venosa. Nessa fase, o único sintoma realmente vai ser o surgimento dessas telangiectasias mesmo. A segunda são as varizes. Nessa fase é indicado que a dificuldade do sangue em retornar para o coração já afetou as veias maiores. O paciente nessa fase ele pode estar apresentando, uma variz ou mais. A terceira fase é o edema. Nessa fase, o sangue que não conseguiu fazer o retorno, ele vai ficar retido nas veias, causando edemas, que são aqueles inchaços que surgem ali primeiramente na região do tornozelo e principalmente no final do dia, depois que a pessoa ficou muito tempo em pé. O paciente ele também pode estar apresentando câimbras noturnas, sensação de queimação e dores ali no trajeto das varizes. A quarta fase são as úlceras. Nessa fase vai ocorrer o surgimento de úlceras, principalmente ali na região próxima ao tornozelo, e elas costumam surgir após pequenos traumas e também se formam devido à fragilidade tanto dos vasos quanto da pele. E se não forem tratadas, elas podem se tornar pontos, né, suscetíveis a infecções. A quinta fase é a alteração da pele. Nessa fase, as pequenas veias e os capilares danificados
permitem o extravasamento das hemácias, que são aqueles glóbulos vermelhos, que quando danificados acabam liberando um pigmento vermelho que fica depositado na pele. Nessa fase, a pele ela vai ficar mais ressecada, mais inflamada e mais vulnerável também à invasão de bactérias e ao desenvolvimento de infecções também. A melhor forma de prevenção das varizes é fazer a adoção de hábitos mais saudáveis, como por exemplo, exercícios físicos, caminhadas para estar estimulando o bombeamento mecânico, parar de fumar, evitar ficar muito tempo em pé ou sentado, e pessoas que já têm essa predisposição genética a desenvolver varizes, evitar hábitos que possam estar contribuindo para o seu surgimento. Mas às vezes somente a adoção desses hábitos não são suficientes, sendo necessário aí fazer um tratamento, como é o caso do uso de meias compressoras, uso de medicamentos, procedimentos, cirurgias, enfim, vai depender de cada caso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já quero pedir mil desculpas por essa iluminação que não tá nada boa, mas eu acho que deu pra entender, deu pra explicar direitinho. Então, espero que vocês tenham gostado de verdade. Muito obrigada por terem assistido até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!